Acho que vamos baixar um pouquinho. Pois tá. Boa tarde a todos. Sejamos todos bem-vindos mais uma vez no nosso encontro de hoje. E então, antes de fazermos então a nossa prece, eu vou ler uma pequena mensagem de Emmanuel por Chico Xavier, que diz assim, ó: por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriqueça com a luz do teu esforço no bem. Sempre o bem, seja qual o caminho que nós estejamos trilhando, né? Tudo difícil, mas se a gente procurar fazer o bem, a gente vai conseguir dar a volta, né? Seguir pelo menos em frente. Então vamos fazer a nossa prece. Primeiramente nós vamos agradecer a Deus a oportunidade de podermos estar aqui neste ambiente de luz, de paz, que já foi preparado pelos nossos amigos espirituais, os protetores da nossa casa, que aqui estavam a nos esperar. Então agradecemos a Deus por Ele nos proporcionar tudo isso, a esses amigos que estão sempre aqui, nos acolhendo, nos ajudando, a Jesus, o nosso Mestre amado, que também está sempre presente a nós, através dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, tornando o nosso caminho um pouco mais fácil para seguir. Então, agradecidos por tudo isso, damos por aberto o trabalho de hoje, sempre desejando que a paz esteja com todos e que assim seja. Que assim seja. Obrigado. Boa tarde a todos, todas. Depois da prece da nossa irmã, nossa amiga Joana, eu sou Miguel e vou falar sobre o tema Caminho da Luz, que é um título de um livro muito mais profundo do que aquilo que eu vou ter condições de falar, porque foi uma iniciativa do mentor do Chico Xavier, Emmanuel, e uma psicografia das mais famosas do Chico Xavier. Então, quem quiser, né, buscar esse conhecimento mais profundo, eu sugiro, né, que busque, pelo menos, dar uma olhada neste livro. Eu quero ficar no título mesmo, A Caminho da Luz, não é? E a importância que a luz tem em nossas vidas, ao abrirmos os olhos para essa maravilhosa doutrina espírita e entendermos que Jesus nela está, nós veremos o tanto de esperança que a misericórdia de Deus, através da ação desse espírito avançado, evoluído, irmão mais velho Jesus, nos trouxe e nos traz todos os dias. Como disse a irmã aqui na oração, se buscarmos o bem nos retribui ao cêntuplo daquilo que estivemos com intenções de plantar. E muito mais que isso. E na era que nós estamos passando, já ultrapassamos a época da autoajuda. Muita gente confunde o espiritismo com autoajuda, que já virou alvo de ironia daqueles que acham que a autoajuda já não consola mais ninguém. Eu sempre procurei fundamentar dentro daquilo que eu encontro no espiritismo a verdade dentro de uma realidade ampla da origem do amor. Por que eu preciso ser bom? São Paulo disse isso, não é? Em todas as religiões, não apenas no espiritismo, que é cristão, mas que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, como consciência. Então, primeiro que nós temos consciência, já avançada, já transformada por dores e amores
não de uma única vida física. Como diz o Haroldo Dutra Dias, em muitos momentos, eu adoro ouvir a capacidade, né, de reflexão que ele tem, e o ritmo das palavras, não é? Que é mais calmo, para que nós possamos ter bastante delicadeza ao lidarmos com a fé, no sentido da luz da consciência cristã, na relação de que nós temos uma vida, que é o espírito, eterno, imortal, e vários corpos, reencarnando na direção do progresso, na direção da luz, na direção do bem, na direção da felicidade. Hoje pela manhã, lá pelas 5 horas da manhã, acordei sem sono, e aí já tinha uma mensagem aqui no grupo que dizia assim, do André Luiz: abençoa a vida para que a vida te abençoe. Isso é o bem. Eu tenho controle sobre isso. Eu ouvi recentemente o próprio Haroldo Dutra Dias, né, contextualizando de que algumas leis são de Deus. A lei da gravidade, todas são de Deus, mas algumas que ele, né, colocou como imutáveis para criar uma estabilidade. A Terra gira em torno do Sol, as nossas células se multiplicam de acordo com uma lei, a lei, né, do envelhecimento do corpo, a lei que está sendo descoberta pela ciência, não é, que move os astros e que tem a inteligência de Deus por trás disso numa ordem perfeita. Está também trazendo para nós com mais consciência, à medida que nós vamos entendendo o Espiritismo, a mensagem de Jesus Cristo como uma filosofia de transformação, o nosso livre-arbítrio. Os filósofos estudam os termos e buscam, né, as expressões, mas os pensadores, os que se santificaram na história, vieram antes do Espiritismo. Se santificaram, que nós dissemos, chegaram a conclusões da bondade de Deus e da necessidade de fazer ao próximo o que dele gostaríamos de receber há mais tempo. Jesus não veio junto com o Espiritismo, ele veio lá atrás, há 2000 e tantos anos, num planeta já preparado por algumas leis de Moisés, outros filósofos e santos, e Jesus, como o maior de todos, trouxe a luz e disse que suas palavras não passariam. Mas ele já falou sobre a responsabilidade individual que nós temos sobre os nossos próprios destinos na época. E continuou falando porque o que ele dizia já era estável. Santo Agostinho só conseguiu refletir mais positivamente sobre o livre-arbítrio na sua época, ao entender que nessa ampla lei de Deus, dentro da nossa luz, na nossa caminhada em direção da felicidade vigorosa, que não passe diante das tempestades, que seja consciente a luz do bem, da caridade, das boas decisões, e abençoar a vida. Eu pensava então, como eu disse às 5 da manhã, no meu pensamento da memória, me pareceu aquela leitura assim, legal, às vezes até repetitiva, não? Quando a gente está um pouquinho rebelde, a gente pensa, tá bom, eu já li essa prece aqui um montão de vezes, né? Hoje ela não está me batendo, hoje eu não estou sentindo nada, mas os desígnios da lei de atração e dos acontecimentos, eles são maiores do que a gente pode entender. E a sociedade materialista é altamente competitiva. Os ambientes competitivos, como era no tempo de Jesus, no Império Romano, como era no Sinédrio, lá onde estavam os senhores da lei que dominavam aquele poder que deveria ser, não é, a salvação de si próprios, não é? Tanto é que muitos hesitaram de ver a luz em si mesmos, como Nicodemos, que chegou à beira da conversão ao cristianismo, conversando com Jesus, mas preferiu o poder temporal, muitas vezes, né, a qualquer custo, a qualquer preço, a felicidade, que está baseada então no egoísmo de satisfações imediatas que a fortuna aparente oferece. A boa saúde do corpo, o dinheiro, boas casas, não é, o poder. Tudo isso tem uma bela função, que é criar tecnologias, facilidades,
ter, não é, a maravilha de Deus diante de uma natureza perfeita que nós temos e usá-la de acordo, né, com uma boa vontade e uma possibilidade de transformação positiva como ferramenta do nosso progresso. Mas não a qualquer preço. Não ao preço da desgraça alheia. Não existiria mais miséria na humanidade se nós tivéssemos já compreendido essa realidade há mais tempo. Nós, que eu digo, seres humanos, individuais, o que o Miguel vai fazer? Eu vou fazer a minha reforma íntima, que é o que o Espiritismo chama. Eu vou tentar melhorar dentro da minha casa. Primeiro, da minha casa como templo, da minha consciência, da luz interior que me mantém vivo como ser pensante e como pessoa que é capaz de amar ou até mesmo de odiar. E aí nós aprendemos também na ciência espírita que tudo isso tem até toxicidade, o ódio, por exemplo, ou aromas como o perfume, por exemplo, que Chico Xavier exalava de si próprio, né, aroma de rosas, aromas, né, diversos do bem que ele fazia e da sua alma iluminada. E ainda assim tinha inseguranças. Então, ainda assim, né, nós lembramos que em algum momento ele estava num avião, o avião estava com risco de pane, ele começou a fazer um fiasco, né, com medo de morrer, todo mundo gritando, né, e apareceu o Emmanuel para ele, ele disse, eu vou morrer, ele disse, então morra com educação, pelo menos, né, porque ele já estava, né, sem escândalo, né, porque ele era o Chico Xavier, todo mundo sabendo, se eu estou num avião que o Chico Xavier faz isso, né, eu vou achar que ele está vendo do outro lado alguma coisa horrível, não é? Não a vida que continua, não é? Então, um espírito que já declarado, né, pelo próprio herdeiro do seu espólio como um dos maiores que a nossa humanidade teve. E o Brasil, a história vai reconhecer isso no futuro, não por orgulho, mas para que a gente valorize, né? Uma pessoa que deixou a sua marca na filosofia das faculdades, tendo ele sido Platão. Uma vida só, ou seja, ele foi a personalidade de Platão, desencarnou, depois foi outras tantas, mas é o mesmo espírito, é como esse colarzinho que a senhora tem no pescoço, cada pedrinha é um corpo, mas o fio da vida, não é? É um só, nós não somos outras pessoas. Aquilo que nós não lembramos das nossas vidas passadas faz parte do amor de Deus para nós podermos continuar na direção da luz. Como diz o italiano, né? Pian pianetto, né? Eu não sou muito bom em italiano, mas só para fazer um charme aqui que eu sei, não sei nada. Não pergunte mais que isso. Só os palavrões daí, mas aí já não posso falar. Ou seja, vamos vagarosamente, mas para frente. Nessa mesma exposição sobre a força do pensamento, o Haroldo Dutra Dias disse uma coisa certa. De que se nós, Deus, né, pegasse todas as pessoas que estão gerando pensamentos tóxicos no umbral, e colocasse num lugar limpo de energias negativas, logo aquele lugar viraria um umbral. Porque nós emitimos energias, nós criamos, nós somos deuses. Nós existimos aqui ocupando milagrosamente, né, um corpo. Se nós observarmos a beleza que é o olho humano, um cérebro, né, os cientistas não conseguem replicar a vida geneticamente, mesmo que eles criem uma máquina perfeita com a inteligência artificial mais sábia do conhecimento humano, jamais superaremos ao Deus, o nosso Pai Criador. E aí o Espiritismo bondosamente coloca tantas coisas como pérolas de motivação, como essa do bem que a Joana falou na oração, porque nós vamos colocar isso num contexto de imortalidade da alma. Ou seja, a estrada é um pouquinho mais longa do que eu imagino. Então eu não posso imaginar a minha existência daqui a 10 encarnações. Eu não sei como será. É muita coisa, muito tempo. Daqui a 10 encarnações talvez sejam 1000 anos. Mas uma certeza que eu sei é que eu estarei vivo. Assim como há 1000 anos atrás eu não imaginava que eu estaria vivo, né? Porque eu não sabia, ou talvez tivesse ouvido Jesus, mas não tivesse acreditado. Daí a gente reencarna, esquece por misericórdia de Deus o bem e o mal. O bem são as nossas boas tendências já adquiridas, o mal são ainda as nossas imperfeições a serem superadas
com amigos e inimigos, vivemos mais uma existência, a misericórdia infinita de Deus nos perdoa e nós vamos vivendo. Mesmo que muitos fujam a vida do corpo físico através do suicídio, Deus respeita aquele livre-arbítrio, né? Orienta, tenta influenciar para a luz, nos traz irmãos, anjos da guarda, mas mesmo assim a gente escolhe o negativo e foge daquela existência. Mas o espírito acorda do outro lado, sofrendo, chorando, rogendo os dentes, e vai construindo a sua obra à medida que vai aproveitando o seu tempo, à medida que vai usando as oportunidades que temos para fazermos escolhas. Hoje eu tive um sonho também, outro, né? Hoje eu estava sonhador, né? Eu acho que não vou mais comer feijão depois das 5 da tarde, né? Mas eu não comi, só comi uma torrada. Mas mesmo assim, o sonho, a interpretação que eu tive era um carro velho, que não tinha pedais, não conseguia, mas o motor ainda estava ligado. E aí expliquei lá para minha esposa, né, 5 da manhã, é evidente que ela não ia querer ouvir o que eu tinha para dizer do meu sonho, né? Mas depois, andando na rua, pensei, olha que interessante, o que eu posso tirar disso? Quando a gente lembra, não adianta eu ir lá no outro, interpreta meu sonho, mas eu posso tirar alguma lição que, mesmo que não seja o que o sonho diz, foi o que minha consciência trouxe para mim. O motor do passado continua ligado, era um carro bem velho, destruído, mas o motor ainda estava ligado. E eu não tinha mais controle sobre aquele carro. E não consegui nem desligar aquele motor, ele continuou ligado. E eu estava envolvido naquele presente ali. Então, o que acontece? Nós não mudamos o passado. O motor do passado, dos nossos atos, continua agindo sobre nós. Nós não temos mais os pedais do carro, não temos mais a direção sobre o passado. Mas sobre o presente nós temos. Para que no futuro nós possamos, então, criar novas lembranças, novas ideias e aprender também que a dor, no seu significado, ela não é apenas um castigo. O prefeito, nosso prefeito aqui, o Adilode Domênico, ele é espírita. Ele dava palestra no Alunos do Bem. Né? E hoje, justamente, teve uma reunião lá onde o materialismo, o poder e toda aquela bajulação estava lá. E uma hora ele disse, quem sabe, né, que se nós não aprendemos a cuidar da natureza, nós, por amor, aprenderemos pela dor. É verdade. Essa dor que nos encharca de sofrimento. Mas não é a única dor. A dor dos nossos erros. Porque seria, assim, uma lógica muito simplória, né? Não é? Eu só aprendo pela dor, é quase como que eu fosse, né, uma mula teimosa, né? Um burrinho, né? Que eu preciso, e até alguns cristãos tentaram usar as sevícias, né? A Opus Dei, que é uma instituição católica que ainda existe, que eles botam ferros nas pernas, achando que autoflagelos, chicotes, etc. Não adianta flagelar o corpo para fazer o espírito andar, sem gerar benefício para o outro. São Francisco de Assis usava que o corpo dele era um burrinho, né? E o espírito estava ali, mas para servir. E servir não é simplesmente servir aos poderosos em troca, não é, de um benefício. É servir incondicionalmente qualquer pessoa. Servir como Jesus serviu ao lavar os pés dos apóstolos, ao conversar com pessoas que os fariseus diziam que eram de má vida, não é? Mas eu sei que é bem difícil, a gente tem medo muitas vezes da reação do outro. Nós temos, com razão, né, que nos proteger, porque há um momento difícil da consciência humana, onde os freios, né, dessa época foram abertos para que, nesse período de transição planetária na direção da luz, ainda houvesse oportunidade de escolha para, pelo menos, não é, um estágio melhor entre uma terra em fase de regeneração, como a lagartixa que perde o rabo e se regenera, né? Nós perdemos a razão, perdemos a felicidade, mas nos regeneramos. Vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça, tem esse significado. Tenta melhorar o teu autocontrole. Tenta, no caso de conversar com a razão plena, ter caridade, ter misericórdia, não impor, não é, tantas coisas, mesmo que nós sejamos, não é, muitas vezes mais lúcidos do que o outro, temos respeitar o grau de evolução daqueles que não pensam como nós.
Porque isso tudo nos trará paz de espírito primeiro. Nos trará educação social, mas não somente isso, nos trará, à medida que criarmos um hábito nisso, amor e esperança. Tem dias que nós estaremos, né, ensombreados, porque os problemas do dia a dia, né, eles são desafios que algumas filosofias do passado, como os estoicos, por exemplo, não é? E o espiritismo é uma filosofia, e como São Paulo considera que nós devemos ler e estudar e pensar e retirar pela boa consciência, comparando com os hábitos de Jesus aquilo que é bom, de que não existe nada que seja perdido no nosso exercício de vida em transformação. Mesmo o erro, mesmo a ação de algum inimigo que venha a tentar nos prejudicar de alguma razão aparentemente injusta, porque nada acontece por acaso. Mesmo que nós tenhamos, não é, de alguma forma, que considerar que a distância que nós estamos da luz parece muita, mas não é. Às vezes nós buscamos por palavras muito rebuscadas, frases complexas, coisas que mostram muitas vezes conhecimento intelectual, mas não sabedoria, fugir a uma realidade, e os filósofos fazem muito isso, os filósofos das universidades, que eu digo, para tentarem justificar muitas vezes a desesperança que eles têm em si próprios e não encontrarem a resposta que Jesus, com uma simplicidade prática, mostrou: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, quando eu estou sofrendo o espelhamento do outro, e estou sendo, de alguma maneira, não é, centro de algum tipo de terremoto, seja ele qual for, no trabalho, no lar, no trânsito, eu tenho que pensar: será que eu não estou sendo uma antena para isso? Será que não foi aquilo que eu projetei e que depois voltou para mim de alguma maneira que irresponsavelmente eu não administrei dentro daquilo que o Espiritismo já me traz com a clareza, não é, de águas cristalinas, que é o bom uso do livre-arbítrio. O bom uso de um livre-arbítrio que já nessa vida, o Allan Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, me trará mudanças para melhor, esperanças. Vamos citar novamente São Paulo, que estava lá no deserto de Damasco, né? E sofreu lá uma catarse, porque ele ficou cego pela luz que Jesus mostrou. Orgulhosamente ele ficou cego, não foi Jesus que cegou ele para depois descegar. Jesus só curou, ele não criou. Porque se Jesus tivesse cegado São Paulo, teria feito algo de mal, não é? E não iria de acordo com a natureza dele. São Paulo, que tinha na sua índole orgulhosa de perseguidor de cristãos e absoluto, Senhor da verdade, a arrogância de olhar para um sol que era Jesus e feriu seus olhos físicos, porque Jesus só perguntou: por que me persegues, irmão? Não é? E depois de um tempo ele voltou a enxergar, quando passou aquele ofuscamento, e fez o caminho contrário, né? E começou então a colocar, foi um dos mais profícuos, um dos melhores, um dos mais produtivos filósofos do cristianismo primitivo, escrevendo cartas que estão aí no Evangelho, carta aos Coríntios, aos Tessalonicenses, tornando, não é, o Evangelho de Jesus mais claro. Se ele tivesse esperado o desencarne para recomeçar, beleza, então tá, agora eu já entendi, mas eu vou esperar o desencarnar, daí na minha próxima encarnação eu começo, né? O que teria acontecido? Para a obra de Deus, nada. Porque Deus sempre existiu e sempre existirá. Para a obra de Jesus, também. Porque Jesus, por amor, sabia o que estava fazendo e tinha presciência. Jesus era o maior dos profetas. A profecia do fim dos tempos, da transformação. Mas para São Paulo, que resgatou os assassinatos que ele cometeu, foi apedrejado, foi morto, foi crucificado, mas deixando esta lembrança que até hoje é citada como possibilidade de caridade, de transformação, como luz do conhecimento, não é? Estaria distante da sua própria evolução, da sua própria condição de filho de Deus, designado a ser livre. Mas São Paulo, Miguel, é um
um ícone. É a mesma coisa que eu pegar aqui um jogador da categoria de base do Caxias e querer achar que ele é o Neymar, que ele é o Ronaldinho Gaúcho. É um exemplo de distanciamento, não é? Então, o acaso é que cria o gênio? O acaso é que trouxe, né, o privilégio? Os gênios da história, o Einstein, o Leonardo da Vinci, né, são privilegiados, e eu fui condenado a ser um espírito cheio de limitações, míope e com dificuldades, não é? Que eu nem sei de onde é que vem. Que justiça é essa, não é? Que me dá aquilo que meu irmão, que talvez mereça menos que eu, ganha em dobro. Essa aliás, uma das essências da parábola do filho pródigo, né? Porque nós fomos todos criados para a luz, com os mesmos direitos e deveres, mas com uma diferença, porque somos únicos. E Deus está dentro de nós. Então essa mudança que nós estamos fazendo agora, ela pode se refletir lá no futuro, lá numa outra encarnação. Se eu disser, por exemplo, assim, vamos pensar nos últimos minutos que vamos calcular aqui mais ou menos a idade média nossa, que seja de 40 anos, vou voltar por baixo aqui, tá? E que daqui a 100 anos, todos nós vamos estar desencarnados. Então daqui a 100 anos, né, no ano que completar isso, vamos pensar e lembrar desse momento, dizer, poxa vida, eu não morri. Eu não morri, eu estou vivo. Eu tenho consciência, eu existo. Então, para que eu não me arrependa, dizer, puxa, eu poderia ter feito isso melhor, poderia ter lido alguma coisinha como essa, um papelzinho aqui, poderia ter feito uma oração em pensamento, poderia ter me emburrado um pouquinho menos, poderia ter, como diz a música, né, amado mais, né, ter visto o sol nascer, porque eu poderia, não muda o passado, é aquele motor do passado que eu não consigo desligar, que se chama, né, culpa, que se chama arrependimento, que eu não tenho controle, porque eu não tenho mais os pedais daquela máquina psicológica que está na minha consciência, mas que eu posso transformar. Eu posso pegar aquele motor e colocar num outro tipo de veículo, que é o presente, e fazer melhores escolhas, porque aqui eu controlo. Nós escolhemos estar aqui, não é? Está passando, sei lá o quê, vale a pena ver de novo? Está passando o quê, né? O Dorsi Farniente, poderia ter ficado em casa, poderia, né, ou seja, eu poderia adiei a minha consulta médica para depois. O passe é importante, como um banho de energias, mas tão importante quanto o passe, ou até mais, eu diria, é entendermos que nós somos luz. E que a luz que nós estamos vivendo, ela é única. Cada um é o seu próprio templo. E eu não repito isso apenas para deixar registrado, devido à memória fraca que nós temos, de que quando a tempestade vem, já cai a luz, né? Como alguns bairros, né, da nossa sociedade, né, balançou o poste e a luz já cai. A nossa luz no meio da tempestade, Jesus dizia, se tivermos fé, ela não vai virar o nosso barco. A tempestade é necessário que ela venha, porque nós não estamos aqui simplesmente para vivermos momentos de alegria. A dor tem a sua necessidade de transformação e também aquela dor que é o fruto da nossa negligência, né? Se eu sou um diabético e eu me entupo de açúcar e acho que eu não vou mais cedo ou mais tarde, né, ter um problema de pâncreas, eu sou irresponsável. É lei de causa e efeito. Uma última historinha dessas que tem por tudo aí, que a gente lembra, porque isso nos motiva. É simples, é bonitinho, mas é motivador. Chico Xavier tinha uma senhora que reclamava do que o marido era alcoólatra, né? Bêbado. E ela reclamava, e ele dizia, calma, minha filha, né? Tenha paciência, tudo passa. Daí um dia ele desencarnou. Aí ela foi lá chorar, né? Chorando, meu Deus, ele desencarnou, seu Chico, como é que ele está? E ele com aquela paciência, minha filha, como é que o seu marido viveu os últimos 40 anos? Bêbado, seu Chico. Então ele está bêbado. Ele continua bêbado. Porque a gente não vai mudar por um sobressalto ao desencarnar. Se eu sou um egoísta, né, se eu não tenho vontade de fazer as coisas, como aquela senhora do nosso lar que queria ser a primeira da fila, ficou na última lá porque ela não queria, não é, trabalhar,
Ela estava lá por um merecimento, mas não queria fazer nada. Nada, absolutamente nada, só tem, né, ser servida, né? Ela até pode, como disse o Haroldo Dutra Dias, e é o que está acontecendo. Deus criou outro planeta para quem quer manter o seu umbral interior viver. E nos deu a importância de entendermos que esse refinamento espiritual é uma porta estreita, porque exige um certo sacrifício para que eu possa, né, estar um pouco mais esbelto espiritualmente, né, a vestir a túnica nupcial, como disse Jesus, para estar com a minha aura ou a minha energia psicológica, psíquica um pouquinho mais limpa, para começar a regenerar o planeta Terra que está se autodestruindo por consequência das nossas próprias ações ou falta de ações. Se eu quiser reencarnar no planeta de provas e expiações em fase de regeneração, a primeira coisa é que eu tenho que estudar. Ajuda-te, que o céu te ajudará, significa... O Espiritismo está aí, um montão de coisas possíveis. Estudar um pouquinho mais o Evangelho, a vida de Jesus. Ela não foi tão recortada assim das outras religiões, ou seja, as parábolas de Jesus, as principais, chegaram até nós nas outras religiões também. O uso que as pessoas fazem é outra coisa. O Espiritismo nos traz pelo menos uma autogestão da nossa fé, para que essa luz que nos faz crescer seja de responsabilidade própria, que nos dê satisfação a Deus, a nós mesmos, não é? E ao mundo onde nós nos encontramos. Isso eu acho que é felicidade. É paz interior. E como eu não posso morrer, e eu não quero morrer, porque é o ápice do egoísmo e da chantagem emocional achar que a morte vai resolver tudo, eu quero viver e viver forte, e viver com consciência e com esperança. Então, muito obrigado a todos e a todas, que essa luz nos ilumine também nos momentos mais difíceis que nós vivermos, e que seja feita a vontade do nosso Deus, que assim seja.